Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre saúde, especificamente sobre pessoas surdas. Uma conversa sobre inclusão do surdo no mercado de trabalho e também a participação da família em todo o cotidiano do surdo. Aí são algumas propostas que vão ser discutidas no talk show na sexta-feira aqui na Univale, dentro do projeto Surdos que Ouvem. Eu vou conversar aqui no estúdio sobre esse projeto com a professora Carla Zimmermann, que é a coordenadora do Serviço de Atenção à Pessoa Surda aqui da Univale, e também a Tayane Dalcin, que é estudante de fonoaudiologia, que está à frente desse projeto Surdos que Ouvem. Obrigado pela participação de vocês. O que seria Surdos que Ouvem, né? Como a gente vê o título, a gente acha um pouco estranho, né? Mas o que seria o surdo que ouve? Então, bom dia, obrigada pela participação aqui, né, Tayane? A Tayane é a coordenadora do projeto. Então, esse é um projeto nacional, coordenado pela Paula Pfeiffer, que é uma surda, usuária de implante coclear e considerada, então, uma surda que ouve. Ela vem desenvolvendo um projeto bastante grande e muito bonito nas redes sociais. E desse projeto, que ela começou com o Facebook, que ela ganhou uma verba do Facebook através de um projeto que ela participou. E ela vem divulgando esse tema pelo Brasil. Então, tem surdos que ouvem. O que mais, Thay? Tem os surdos que ouvem. Aí, dentro desse projeto Surdos que Ouvem, ela lançou nacionalmente pelo Brasil. Ela fez as 4 iniciativas, que é começando para conhecer um pouquinho quem são os surdos que ouvem, começando pela família também, e divulgando esse projeto pelo Brasil todo, que é o Conexões Sonoras, que tem toda a acessibilidade de inclusão dos surdos que ouvem, que tem a participação de otorrinos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores também, que são especializados na educação especial. E por último, ela lançou esse projeto que são os Surdos que Ouvem Inovadores, que é onde ela selecionaria 15 projetos pelo Brasil todo, e eu fui uma das 15 selecionadas. E aonde que ela lançou no site alguns dos desafios. E esses surdos teriam que escolher um desses desafios e fazer o que poderia fazer para poder combater esse desafio, para gerar um impacto social. E aonde eu escolhi esse desafio, que é combater a falta de conhecimento da população sobre quem são surdos e ouvem suas tecnologias auditivas. Porque eu vi que tem muita falta de conhecimento, tanto da população quanto dos profissionais da área da saúde, dos profissionais da área de licenciatura. Porque a gente vê muito na escola que tem muitos professores, quando chega um surdo, que tem usando uma tecnologia, pensa que já precisa de um intérprete de Libras. E a gente vê que não é bem assim. Né? E também tem muitos profissionais da área da saúde que também pensam assim, que todo surdo usa Libras, e também tem essa coisa em falar que todo surdo é mudo, que a gente não tem a capacidade de falar, a gente não tem a capacidade de ouvir. E também que a gente não tem a capacidade de viver normalmente perante a sociedade. Isso que tem que desmistificar, né? Exatamente. Professora, inclusive na escola também, né? Porque o surdo que ouve, ele tem algumas também dificuldades no ambiente, né? Sim. Então, o que nós estávamos conversando, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, com relação à surdez, à deficiência auditiva, vem caminhando mais rápido com as tecnologias que hoje estão acessíveis a toda a população, com os serviços de saúde auditiva, como nós temos aqui no curso de fonoaudiologia da Univale, os serviços de implante coclear, que aumentaram muito em todo o Brasil. Há 10, 15 anos atrás só tinha um serviço, hoje tem mais de 20 serviços. Então, o acesso é público, vários públicos, e também agora pelos convênios. Então, tem muitos surdos que fazem a cirurgia pelo convênio. E o que a gente percebe, então, o Ministério da Saúde tem dado todo o apoio. E o Ministério da Educação entende ainda o surdo como aquele surdo que não escuta, que a forma de comunicação, a única forma de comunicação é a Libras. Então, quando eles vão para a escola, o que é permitido, que é oferecido para eles, é o intérprete de Libras. Mas a Tayane, por exemplo, que é uma surda que desde 2 anos de idade escuta, aprendeu a falar, ela não precisa de um intérprete de Libras. Ela precisa, às vezes, em sala de aula, de alguém que possa ajudar, repetir o que o professor falou, porque apesar deles escutarem, eles têm algumas limitações com relação à distância, por exemplo, em sala de aula,
se a iluminação não é adequada, porque eles continuam fazendo leitura orofacial, o ruído no ambiente sempre atrapalha. Então, às vezes, principalmente em crianças pequenas, precisa de um monitor que ajude em algumas situações, mas não precisa de um intérprete de Libras. E as secretarias de educação, obviamente obedecendo o Ministério da Educação, entendem que se tem alguém que não escuta na escola, tem que ter um intérprete de Libras. E o intérprete de Libras, muitas vezes, é contratado e fala assim, não, mas eu só vou interpretar, porque o meu papel é esse. Eu sou intérprete, eu não vou fazer outro papel, eu não vou mediar a comunicação de uma outra forma. E aí eles não são incluídos também. A Tayane, por exemplo, ela, como a professora falou, já é acompanhada desde os 2 anos, fez um implante, né? Isso. E muitos que são surdos que ouvem também, né, não são alfabetizados em Libras, é isso? Porque não tem muita necessidade, porque já ouvem, é isso? Isso. E também existe surdos que ouvem, são bilíngues também. Eles são oralizados, que é a pessoa que se comunica por forma oral, e também que sabem a Libras. Que a gente tem, uma das nomenclaturas que a gente escuta é surdos oralizados e surdos sinalizados. Entendi. E aí a Paula Pfeiffer, e isso, existe duas vertentes muito fortes e muito separadas, do Brasil e fora do Brasil. Os surdos que ouvem não são surdos de verdade. Isso pensam os surdos que só usam Libras, né? E os surdos que usam Libras também não participam dos surdos que ouvem. Então isso era muito separado. E a Paula Pfeiffer começou a tentar desmistificar isso, por isso que chama surdos que ouvem. Porque até então surdo era surdo que não ouve, que usa Libras, e os outros eram deficientes auditivos. Todos são surdos, todos nasceram com uma alteração auditiva que impossibilita de escutar. A diferença é que alguns escolhem a ajuda da tecnologia e outros não escolhem. Os que escolhem a ajuda da tecnologia têm a chance de desenvolver a fala. E também podem aprender Libras, que são os surdos bilíngues, como disse a Tayane. E os surdos que não usam a tecnologia, impossibilita a audição, eles não escutam e fica muito mais difícil desenvolver a fala. Essa é a principal diferença. Mas todos são surdos. Então, vamos conversar de uma forma diferente. A ideia é essa, vamos desmistificar a surdez. E também fazer com que os surdos que ouvem possam conversar a respeito disso. Ela tem, quem quiser, no site, Surdos que Ouvem, tem 12 vídeos de pessoas surdas, inclusive a filha da Regina Casé, que ela chama de surdos que saíram do armário da surdez, que estão comentando, estão contando publicamente que não escutam, mas que têm uma vida normal. Como a Tayane. A Tayane usa uma tecnologia. Se ela tirar o equipamento, ela não escuta nada. Aí ela só depende de leitura labial. Essa pessoa aqui, minha paciente, foi a minha primeira paciente implantada. Então eu conheço a Tayane desde 1 ano de idade. Ela já trabalhou comigo, hoje ela é aluna da fonoaudiologia. Provavelmente vai seguir carreira nessa área também, porque a experiência que ela tem é única. Ela vive nesse papel a vida inteira, de ter a dificuldade para ouvir. Hoje, por exemplo, até nós escrevemos no texto, como jornalistas, pessoa surda. E existe uma diferença de pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda também, né? Há uma diferença grande, não é isso? Então, assim, muitas pessoas dizem que não há diferença. E muitas dizem que há diferença. No meu ver, pessoas surdas, no geral, todos nós somos surdos. Pessoas com deficiência são aquelas pessoas que perderam a audição, mas tem uma audição que perdeu uma perda auditiva leve, leve a moderada. Mas, para mim, quando eu tiro o meu aparelho, eu sou uma surda total, porque eu não escuto nada. Quando eu coloco o meu aparelho, eu sou uma deficiência auditiva, porque vai ser considerado como uma perda leve. Então, no meu ver, é isso. Mas, em geral, fala que há muita diferença, e não há diferença entre os dois termos. E muitas vezes, muitas pessoas confundem, né? Sim. E você está dentro dessa população de surdos que ouvem, né? Como é que é o seu dia a dia? Você já sentiu dificuldade no dia a dia, no trabalho? Então, assim, a gente sabe que todo surdo tem uma limitação. Bem, por exemplo, na minha faculdade, quando eu estou em estágio de clínica, que a gente tem atendimento ao paciente, e é um paciente que a gente nunca viu na vida.
E no início é um pouco difícil pra gente, porque às vezes tem pessoas que têm vozes diferentes, têm uma articulação travada, e como a gente depende muito da leitura labial para poder ajudar a ouvir, é um pouco difícil até a gente começar a se acostumar. E também tem certas patologias que eu não posso atender, por exemplo, voz, algum tipo de distúrbio de linguagem que eu não consigo identificar porque eu sou deficiência auditiva. Mas, no geral, assim, eu não tenho dificuldade, eu vivo normalmente na sociedade. Eu consigo me comunicar, consigo entender as pessoas, tenho um ciclo de amizade, frequentei escola regular, não precisei de intérprete de Libras, frequento a faculdade, não preciso de intérprete de Libras, mesmo que o certo é a gente sentar na frente, na sala de aula, mas eu, como sou meio rebelde, sento no fundo, só para poder ficar por dentro das coisas. E na escola eu fazia muito isso. E nas escolas, os surdos também têm tecnologias que são auxiliares, tipo, por exemplo, o sistema FM, que é uma das tecnologias... É uma pesquisa daqui da fonoaudiologia, né? Nós temos, do Brasil todo, um projeto sobre o FM, e aqui a gente faz a concessão do sistema FM também. Mas uma curiosidade, eu estava lembrando agora, quando ela estava na 6ª série, ela já passou por vários componentes externos do implante. Tu queres mostrar? Tá aí. É porque não dá nem para ver, só para que as pessoas terem uma ideia. Está ali o equipamento dela. Então, se ela não contar, ninguém sabe que ela tem um aparelho. Esse é o componente externo do implante coclear. Ela é feita uma cirurgia, é isso? É feita uma cirurgia, introduzido uma parte do equipamento, que é um feixe de eletrodos dentro da cóclea, e depois essa parte é o componente externo, que tem um microfone, que capta o som, que manda para essa antena, que vai mandar para a parte interna do implante. Então, quando ela estava na 6ª série, essa parte do equipamento dela era um outro modelo na época e tinha uma capinha colorida. E ela foi com uma capinha amarela, ele era um pouco maior. E ela estava na escola, a princípio a gente já tinha ido na escola, orientado, que ela tinha uma deficiência auditiva, que ela precisava sentar num local mais próximo do professor, que precisava às vezes de tarefas, o professor fala correndo no final da aula. Amanhã tem que ler a página 20 até 30 para trazer um trabalho. Né? Ela não escuta nesse momento, então assim, escrevendo o quadro que facilita para todos os alunos, não só para quem é surdo. Então, a gente vai na escola, orienta, explica, todo mundo sabe. 6ª série, numa das disciplinas, o professor passou por ela, viu aquele aparelho amarelo, falou assim, você está escutando música na minha aula? Ela falou, não, professor, eu sou surda. Você está debochando na minha cara? Você está falando comigo e dizendo que é surda? Vai para a diretoria. Então, é preciso ter uma preparação maior, como a professora já falou, no sistema educacional, né, professora? Aí ela foi para a diretora de castigo e era só o aparelho dela, ela escuta. Por isso que é tão importante ter toda essa campanha de surdos que ouvem, né, para diferenciar também. Porque a gente vê que tem muita falta de conhecimento, né? Porque, assim, quando os professores saem do curso de licenciatura ou magistério, seja o que for, eles têm muita aquela visão que precisa de intérprete de Libras. Nem todo professor tem acesso à informação. Na verdade, todo mundo tem acesso à informação agora, porque está muito mais fácil com essas tecnologias, né? E com essa falta de informação, acaba... O que eu vejo, como nós estávamos conversando, assim, ó, numa escala, aqui a gente tem o surdo que não escuta, que usa Libras, e aqui tem os alunos ouvintes. Mas os surdos que ouvem estão aqui, nesse meio. E isso a escola ela desconhece ainda e precisa saber que eles existem. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, esse assunto é muito interessante, né? Inclusive para a sociedade, para que a comunidade conheça o surdo que ouve, né? Quem ouve falar, ou surdos que ouvem, só tão estranho, mas é verdade. A Tayane está aí, é um exemplo disso, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre esse evento que vai acontecer no dia 6 aqui na Univale. Um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é sobre surdez. Na sexta-feira aí vai ter um evento aí chamado Projeto Surdos que Ouvem, na sexta-feira aqui na Univale, no curso de fonoaudiologia. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Carla Zimmermann, que é a coordenadora aí, do Serviço de Atenção à Pessoa Surda da Univale, e também com a Tayane Dalcin,
que é estudante de fonoaudiologia e coordenadora aí desse projeto Surdos que Ouvem, um projeto muito interessante aí, que a comunidade precisa ter mais conhecimento sobre isso. Professora, a Tayane, a professora falou que desde os 2 anos, né, que ela vem sendo acompanhada. Sim. É preciso realmente começar lá, detectou a surdez, começar já a ser acompanhada, é isso? Sim, quanto mais cedo melhor. Na época da Tayane, eles faziam implante em crianças por volta dos 2 anos. Hoje, com o avanço da tecnologia, ela está implantada há quantos anos? Tá, 23 anos. 23 anos. Então, com o avanço da tecnologia, os bebês fazem cirurgia de implante a partir dos 6 meses de idade. Né? Eu tenho uma bebê no consultório que foi implantada aos 7 meses. Então, cada vez mais cedo, porque a gente sabe que o desenvolvimento auditivo nervoso central, ele acontece após o nascimento, ele continua acontecendo até os 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, quanto mais cedo a criança tiver acesso à tecnologia e passar a escutar, mais possibilidade ela vai ter de desenvolver a fala e uma fala normal. A partir dos 2 anos e meio, 3 anos, a gente sempre vai correr atrás do prejuízo. Não que não vá resolver, não vá ajudar, mas ajuda ideal com relação ao uso dessa tecnologia é a partir de 1 ano de idade. E como que isso é acompanhado aqui no Serviço de Atenção à Pessoa Surda da Univale? Então, aqui o SAPS também vem passando por uma reformulação, porque quando eu entrei no serviço, há 6 anos atrás, nós tínhamos basicamente surdos sinalizados. E nós temos uma professora de Bauru que tem bastante experiência em atender alunos implantados e a gente começou o atendimento de crianças com potencial para oralização, que não era o perfil do SAPS. Hoje nós já temos 20% da nossa população de crianças surdas oralizadas e cada vez temos mais, temos que ampliar esse olhar para que a gente possa atender os surdos com todas as suas necessidades. Bacana. E dentro desse projeto, Tayane, que vocês vão apresentar, né, na sexta-feira, tem o envolvimento da família também, né? Antes do programa, a senhora que a sua mãe é que vai conversar nesse talk show sobre a questão de conviver com surdos que ouvem, né? Isso. Até que ponto a família é importante nisso? Porque a família, a gente sabe que a família passa 24 horas com a criança, né? E todo mundo tem essa visão. Por exemplo, se o meu filho botar o aparelho auditivo, se o meu filho botar o implante cochlear, ele já vai sair ouvindo e falando tudo. Todos os pais têm essa visão, têm essa expectativa. E eles acham que o fonoaudiólogo na terapia de reabilitação auditiva faz milagres. Sabendo que na terapia auditiva as crianças vão uma vez por semana só. E é 45 minutos de sessão. E o restante do tempo, com quem que a criança passa? Com a família. Então, por isso que a família é um processo, é um papel muito importante na vida de uma criança, na vida de um surdo que ouve. Porque é a família que vai ter muito esse papel de estimular a criança. Nós temos um livro sobre saúde auditiva e no capítulo sobre reabilitação auditiva, nós escrevemos que, um exemplo assim, um bebê, uma criança pequena, dorme em volta de 10 horas por dia. Então, em uma semana, por exemplo, ela fica 90 horas acordada. Dessas 90, se ela vai na fono, ela vai 1 vez ou 2 vezes por semana. Todo o restante, ela está em casa com a família. Então, ela precisa ser estimulada. Eu, como terapeuta, assim, na mãe da Tayane, por exemplo, pedia para ela, Jana, nós estamos trabalhando tal fonema. Palavras com o pan, palavras com o san. A Orjana procurava figura, fazia desenho à mão livre, mostrava para a Tayane em casa. Quando a Tayane chegava na terapia, ela já estava entendendo aquele conteúdo e a gente passava para frente. Às vezes tem mães que eu peço a mesma coisa, assim, aí a gente cola alguma coisa no caderno para treinar em casa. Vem na semana seguinte o caderno colado, assim, que não abriram nem a página, que só colaram a figura e que ficou grudado uma página na outra. Então isso faz toda a diferença. A família precisa participar intensamente. E nós já conversamos aqui uma época, Almeri, que muitos surdos que não aprendem a falar, que usam a Libras, são segregados dentro da própria casa, porque as suas famílias fazem um semestre do curso de Libras, então aprende o básico do básico e só isso, geralmente é só a mãe que aprende Libras, e aí esse filho, enquanto ele tem 2, 3, 4 anos de idade, saber as cores, os sinais das comidas, dos animais, ajuda. Quando ele cresce, a necessidade que ele tem é muito maior.
e daí a família não sabe se comunicar com ele. Então, as famílias também têm que estarem muito atentas. Quando elas fazem a escolha pela Libras, elas obrigatoriamente têm que aprender a Libras. Senão, nem dentro de casa o filho vai ser compreendido. Aí não tem esse trabalho de incentivo e tudo mais, como a Tayane teve, que a mãe dela procurou, né, um atendimento já antes, né, quando você tinha 1 ano, 2 anos, e aí está uma surda que houve que facilita muito no dia a dia, né? Pela história que minha mãe conta, antigamente, quando eu nasci, não tinha muita informação sobre isso. E foi ela que suspeitou a minha perda auditiva. Porque ela viu que eu estava dormindo e quando a minha cachorra latia, quando batia a porta, eu não me assustava, não acordava. E geralmente o bebê, com qualquer barulho, ele se assusta. E já eu não. E ela foi falar pro meu pai, daí meu pai falava que não, que ela estava doida, estava maluca, que era coisa da cabeça dela, não sei o quê. Daí ela pegou uma panela e começou a bater, e eu nem aí. E aonde que ela levou um otorrino, daí esse otorrino caminhou para Curitiba para fazer aquele exame específico, BERA, e aonde foi diagnosticada com surdez profunda. E daí o médico de Curitiba, para tu ver a falta de conhecimento do profissional, ele falou que era para a mãe levar para casa e criar como surda e muda. Ou seja, na cabeça da minha mãe, eu não iria escutar, eu não iria falar, eu nunca iria conseguir viver normalmente dentro da sociedade. E ela voltou para o médico, daí esse médico indicou a Carla, e é onde eles começaram a fazer todo esse trabalho, daí começaram a correr atrás de aparelhos auditivos, daí onde encontrou o centro de serviço de implante coclear em Bauru. E de uma forma, a minha mãe queria se comunicar comigo, porque a gente sabe que uma criança, ela precisa desses afetos da família, da comunicação com a família. E como eu não escutava nada e não tinha uma forma de comunicação, ela aprendeu a fazer Libras, aprendeu Libras. E ela começou a passar esses sinais para mim, porque era uma forma de comunicação. E daí eu fiz o implante com 2 anos. E com 4 anos eu era totalmente oralizada. E a minha mãe queria que eu continuasse com Libras e falando para ser bilíngue. Só que eu, criança de 4 anos, falava que eu não queria mais Libras, eu queria só falar. E é onde que eu parei de fazer Libras. E hoje eu lembro somente de alguns sinais em Libras, mas a minha mãe, ela lembra de tudo. Já eu não lembro assim tanto. Inclusive até já fiz cursos de Libras para tentar resgatar, mas mesmo assim eu não lembro, porque eu era muito pequena, né? Professora, qual os procedimentos para fazer esses implantes cocleares, é isso? Existem já aqui em Santa Catarina clínicas? Existe. Normalmente, quando é pelo SUS, que é o serviço de Florianópolis de implante, tem que passar por um serviço de saúde auditiva na sua cidade ou região. Aqui em Itajaí nós temos o SASA. E faz toda a avaliação auditiva, faz o diagnóstico de deficiência auditiva, tem que usar aparelho auditivo entre 3 e 6 meses, saber que o aparelho não dá a resposta suficiente, que não garante a possibilidade do surdo escutar e desenvolver a fala. Aí a gente faz o encaminhamento para o serviço de implante coclear, em Florianópolis. Esse é o caminho pelo SUS. Senão, quando é por convênio, as famílias procuram os médicos que são conveniados e que fazem a cirurgia de implante coclear e daí fazem o encaminhamento, a consulta direta e os exames, geralmente na própria clínica do médico que faz a cirurgia. Hoje o teste da orelhinha, ele foi um avanço também para detectar precocemente a surdez. Com certeza. E eu estava lembrando de uma outra coisa, que enquanto nós estávamos conversando, da dificuldade que o surdo pode ter com o dia a dia, uma questão que melhorou muito foi o acesso do telefone por mensagem. Porque o telefone ainda é difícil de ser utilizado, mesmo com implante coclear. Nem todos têm uma facilidade com isso. Ruído e tudo e aí, no telefone a gente não está vendo a pessoa, então a gente depende exclusivamente do canal auditivo. Então, o avanço da tecnologia com relação à comunicação, ao celular, melhorou muito a vida deles. Bacana. Então vai ser na sexta-feira, é isso? Sexta-feira à tarde, pode se inscrever no Univale/eventos, que é pelo sistema ELIS, e é gratuito.
E nós vamos ter então uma conversa, vai ser no auditório de farmácia, das 2 às 5 horas. Tá certo, então. Queria agradecer a sua presença aqui, Tayane. Muito obrigado aí pelos seus relatos, né? E por essa iniciativa, né, de levar ao conhecimento das pessoas essa população de surdos que houve. Muito obrigado. Obrigado, professora, também pela sua presença aqui. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Então fica o convite aí, se você quiser conhecer mais um pouquinho, né, na sexta-feira, das 2 às 5, lá no auditório de farmácia, aberta à comunidade também, né, professora? Sim. Isso, aberto a toda a comunidade, porque a gente quis expandir para a comunidade. Nós já temos mais de 100 inscritos. Tá certo. Muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.